Sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente Jair Bolsonaro, eu já falei sobre isso 30 mil vezes, né? E assim, claro que eu compreendo críticas. Quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa, compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar, mas eu acatei e falei isso publicamente, e esse é o meu propósito. Eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da Operação Lava Jato. E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. A grande questão é que nós não temos essas mensagens, elas podem ser adulteradas parcial ou totalmente. Algo dali que consta pode ser autêntico, mas palavras podem ser inseridas. Eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás, mas eu lhe asseguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade. Isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões, pelas instâncias recursais, em sua grande maioria, e pelos números da própria Operação Lava Jato, reconhecida não só aqui no Brasil, mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história. O senhor gostaria de ser julgado por um juiz num processo criminal que indique testemunhas para a acusação? Porque o senhor vai ser julgado. Eu peço a sua atenção. O senhor vai ser julgado, mais cedo ou mais tarde. E quando for julgado, o senhor quer um juiz que tenha orientado a acusação, como o senhor fez? Mas o senhor trabalhou, não trabalhou, para que ele não fosse solto com a liminar que o doutor Favretto havia assegurado. Trabalhou ou não trabalhou? Responda, tenha dignidade, responda às perguntas, porque vai haver uma CPI. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz lá. Na próxima semana, entre o dia 15 e 19, de segunda a sexta, o ministro Sérgio Moro, o super-ministro da Justiça, estará de licença. Ele requisitou uma licença para, entre aspas, tratar de assuntos particulares. E muita gente ficou esperançosa que talvez seja, sabe, aquele tipo de notícia, o gato subiu no telhado. Primeiro o Sérgio Moro pede uma licença, depois prorroga a licença, depois tira uma licença médica de saúde e depois não volta mais. O que seria muito conveniente para ele poder fugir agora desse tipo de escândalos envolvendo ele, né? Os vazamentos da Vaza Jato, um monte de conversas que estão sendo agora publicadas envolvendo ele, Dallagnol, a Força Tarefa da Lava Jato, e que indicam que ele teve um comportamento antiético e possivelmente ilícito também. Realmente não tem um momento mais conveniente para ele tirar o corpo fora do que esse, e não ter de responder por aquilo que ele fez. O Dallagnol, por exemplo, recebeu um convite para falar na Câmara dos Deputados, né, para depor lá, e ele se recusou, disse que não vai, disse que ele é do judiciário, que ele não tem o que dizer lá. Ele fugiu também. O Moro foi 2 vezes, foi no Senado e foi na Câmara, e no final dos contos não esclareceu nada, mas agora realmente essa licença aí, nesse instante agora, nesse momento, soa suspeita. O blog do Ismael divulgou aqui uma apuração desse evento aí, e ele diz que na verdade se trata da mudança do filho do Sérgio Moro, que vai agora estudar no Canadá. Primeiro eles tinham divulgado que era para os Estados Unidos, mas depois eles confirmaram que era para o Canadá. Então pode ser que tenha a ver com isso. Essa licença do Sérgio Moro agora pode ter a ver agora com essa mudança do filho dele para o Canadá. Então talvez seja um pouco cedo comemorar a fuga do Sérgio Moro, né? Fugindo da justiça, fugindo de ter que prestar esclarecimentos. Mas nada garante também que ele não queira
fugir das atribuições dele e também escapar de algum tipo de escândalo maior. Por outro lado, também outra coisa que soma a isso e que torna um pouco mais suspeito esse caso aí, é que ontem, 9 de julho, a assessora de imprensa do Moro pediu demissão. A Gisele Siqueira, ela era assessora especial de comunicação do Ministério da Justiça, e ela foi assessora de comunicação do Conselho Nacional de Justiça e também é casada com Vladimir Neto, que é autor do livro Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, e que serviu de inspiração para o roteiro da série Mecanismo Netflix. E segundo também o blog do Ismael, que serviu para essas duas referências aqui, para esses dois casos, que ela ter sido a principal fonte de furos jornalísticos da Globo envolvendo a Lava Jato, porque ela é nora da Miriam Leitão. E o que está se especulando é que ela pode ter impedido demissão justamente porque ela sabe que vem bomba adiante. Justamente porque ela sabe que agora novas notícias vão envolver o Ministério da Justiça, vão envolver o Sérgio Moro, e ela quer tirar agora também o dela da reta. Agora, algo é certo. Se o Sérgio Moro, com essa licença dele, acabasse não retornando ao Ministério, isso seria totalmente desmoralizante para o Sérgio Moro, para o governo Bolsonaro também, se ele fugisse desses escândalos. E eu tenho certeza que muita gente vai traçar um paralelo, algo que já disse anteriormente, vai tentar estabelecer uma contradição naquilo que eu disse quando eu falo sobre o Lula, que para mim o Lula teria que ter fugido do Brasil. Se ele realmente for inocente e quisesse defender a inocência dele, que o mais correto seria ter fugido do Brasil, se refugiado numa embaixada, porque assim ele poderia ser um ativista no exílio e continuaria lutando em liberdade. Porém, nesse caso em particular, supondo que o Moro vá para o Canadá ou para os Estados Unidos, que fuja do escândalo, há uma diferença enorme nisso. Primeiro porque o Lula tinha essa retórica, tinha essa narrativa há muito tempo de que havia uma perseguição ao PT, de que ele era um perseguido político, de que ele era um preso político, e que em vários sentidos é reforçado agora por esses vazamentos. Você tem visto realmente conluio entre o juiz, entre o Sérgio Moro e a Procuradoria. Então, de fato, isso vai dia após dia sendo confirmado, de que havia realmente uma luta política nos bastidores para retirar o Lula da eleição e para prejudicar o PT. E o Lula estava sendo investigado, estava sendo processado. Então, assim, ele teria um motivo muito concreto para isso. Se ele acha que o jogo está viciado, se ele acha que ele não tem como vencer nesse processo, porque ele já está contaminado por vieses políticos partidários por trás disso, se ele não pensava que seria possível um julgamento justo, então o negócio realmente é buscar um exílio e lutar pela justiça fora. No caso do Sérgio Moro, supondo que ele fugisse do Brasil, vamos especular aqui, supondo que ele fugisse do Brasil, o Moro não é investigado, não há nenhum processo contra o Moro, ele não está sendo vítima de uma perseguição. A única coisa que está ocorrendo nesse momento são vazamentos de informações que envolvem conversas do Sérgio Moro com a Procuradoria. Então ele não é vítima de um processo judicial injusto porque ele não está sendo processado ainda. Pode ser que eventualmente, no futuro próximo, isso ocorra, não sabemos. Pode ser que ele seja realmente investigado, deveria ser, até onde a gente percebe, mas até esse momento isso não ocorreu. Então não dá para traçar paralelos a essas duas posturas, tanto do Lula como perseguido político e preso político, quanto do Moro, que agora seria uma vítima de um ataque de hackers que querem prejudicá-lo. Na verdade, as conversas revelam uma atuação antiética e possivelmente ilegal. Pessoalmente, eu acho que o Moro não vai fugir agora, nesse momento. Provavelmente essa licença tem a ver com o filho dele, que se mudando para o Canadá, deve ter algum tipo de objetivo de relocação, de ajudar o filho a fazer a mudança. Eu penso que ele vai voltar para o cargo dele e ainda vai ter muita bomba para estourar adiante, vai ter muito escândalo adiante. O primeiro áudio com falas do Dallagnol foi publicado ontem pela Intercept, então a gente pode esperar mais notícias escandalosas envolvendo a Vaza Jato e que continuarão corroendo a reputação do Moro, da Procuradoria envolvida na força-tarefa da Lava Jato. O Moro ainda vai derreter muito ao longo dos próximos meses. O Moro, o governo Bolsonaro, a Lava Jato também, na medida que esses dados forem sendo confirmados. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam. Vocês acham que o Moro volta dessa licença aí ou vai ficar permanentemente fora? O que vocês pensam aí, realmente? Ou se tem a ver com a mudança do filho? E também eu quero que vocês me apresentem algum tipo de perspectiva sobre o pedido de demissão da assessora de imprensa do Ministério. Se para vocês isso tem alguma relação com esse momento agora crítico da Vaza Jato ou não. Se isso indica que ela sabe alguma coisa sobre futuros vazamentos aí, o que isso indica? Só lembrando que o Moro ainda é o ministro mais popular do governo Bolsonaro. O Bolsonaro tem perdido popularidade, o Moro tem perdido popularidade, mas os dois têm se escorado aí juntos nesse declínio. A queda de um ministro como o Moro seria tremendamente prejudicial para o governo Bolsonaro. E o que me preocupa mais ainda, por mais que tenha esse escândalo envolvendo a Lava Jato,
é que, uma vez substituindo o Moro, que entre alguém muito pior para esse ministério. A gente viu que eles são capazes de fazer isso. Eles fizeram isso com o ministro da Educação, tiraram um incompetente inofensivo, mais ou menos inofensivo, como o Vélez, e colocaram o incompetente perigoso como o Weintraub. Então a gente não pode menosprezar o potencial destrutivo desse governo. Pode cair o Moro e entrar alguém muito pior no Ministério da Justiça. Quando você acha que tem uma vitória, na verdade é uma derrota, né? Então me digam aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, se o Moro volta ou não dessa licença, se isso é um gato subindo no telhado, né? A notícia que puxa outras notícias piores depois. O que quer dizer o pedido de demissão da assessora de imprensa do Ministério da Justiça? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!